Nessa videoaula será mostrado o comportamento das saídas do flip-flop D em função das entradas apresentadas, sobre a forma de ondas que chamamos de timing. A simbologia mostra como deverão ser ativadas as entradas dos flip-flops. Por nível positivo, quando for ativado em 1. Por nível negativo, quando for ativado em 0. Por rampa positiva, quando for ativado na transição de 0 para 1. E rampa negativa, quando for ativado de 1 para 0. Flip-flop D67474 apresenta dois flip-flops do tipo D independentes. A simbologia do flip-flop D é mostrada aqui, onde apresentam 3 entradas que precisam de ativação: clear, preset e o clock. Uma entrada de dados, D, e 2 saídas complementares. Vamos estudar então o flip-flop D67474. As entradas clear, CLR, quando ativada em 0, leva a saída Q a 0. E preset, PR, quando ativado em 0, leva a saída Q a 1. Essas entradas vão ser utilizadas quando desejamos ter na saída 0 ou 1. Como essas entradas estão diretamente ligadas a Q, eu não posso colocar 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, ativo clear ou preset. Quando a entrada do clear estiver em 0, a entrada do preset deverá estar em 1 e vice-versa. Note que o clock só vai atuar se clear e preset igual a 1, isto é, quando estiverem liberadas, como podemos observar na tabela verdade. A tabela verdade mostra a entrada D, clock, clear, preset e as saídas Q e Q barra. Clear com 0 e preset com 1. Clear, então, está ativado, levando a saída Q a 0, independente do clock e de D. Quando o preset estiver ativado, o clear está liberado e a saída é 1, independente do clock e de D. Quando o preset e o clear estão liberados, eles passam o comando para o clock. Então, na ativação do clock, isto é, na transição de 0 para 1, ele olha a entrada, 0, e segue a tabela verdade jogando Q para 0. Clear com 1, preset com 1, ativação do clock de 0 para 1, ele olha a entrada 1 e passa a sua entrada para a saída Q. Resumindo, na subida do pulso de clock, o flip-flop olha a entrada e segue a tabela verdade se clear, preset estiverem em 1. Vamos a um exemplo. A tabela verdade do flip-flop D, simbologia do flip-flop D e formas de ondas genéricas das entradas do flip-flop D. Clear, preset, clock e D. E queremos a saída Q e Q barra. Procedimento. Como as entradas clear e preset têm prioridade em relação ao clock, vamos já marcar as suas saídas no gráfico em função do tempo. Clear, ativado, preset ativado, clear ativado, saída 0, preset ativado, saída 1,
CLI ativado, saída 0. Depois de marcarmos as saídas onde as entradas CLI ou preset estão ativadas, e logo após vão ser liberadas para que o clock possa ser ativado, no caso, né, na transição de 0 para 1. Então, vamos colocar as setas na subida do pulso de clock para análise futura. Então, aqui o clock de 0 para 1, coloco a setinha, 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1 e traço a vertical para limitar o espaço. Iniciamos com Q igual a 0. Então, vamos ver aqui. Iniciamos com Q igual a 0, ele continua a 0 após a liberação do clear, até encontrar o pulso de clock. Encontrou, ele olha a entrada, 1, e segue a tabela verdade. Então, a saída é 1 até o próximo pulso de clock. Encontrou, olha a entrada, 0, e segue a tabela verdade. Então, a saída passa a ser 0 até o próximo pulso de clock, mas ele encontra quem? Preset ativado, então vai para 1. Repare que aqui houve um clock, mas o preset tem prioridade quando ativado em relação ao clock, ele continua 1 até o próximo pulso de clock, quando liberado. Chegando aqui, ele olha a entrada, 0, cai para 0 até o próximo pulso de clock, quando olha a entrada é 1, segue a sua tabela verdade, dando 1 em Q, até encontrar o próximo pulso de clock, mas ele encontra um clear, então ele vai para 0. Q barra é complementar de Q, sempre que Q é 0, Q barra é 1, quando Q for 1, Q barra é 0, e assim por diante. Outro exemplo segue o mesmo raciocínio lógico. Marca-se o clear e o preset e o clock. Então, vamos marcar o clear, preset e as setinhas do clock. Como o clear aqui, a saída é 0, preset saída é 1, clear saída é 0, e vou fazer a continuação da forma de onda em que estou aqui, até aqui eu tenho clear ativado em 0, é liberado, mas ele segue em 0 até encontrar o pulso de clock, mas encontra o preset ativado, então ele segue até o próximo pulso de clock, apesar de liberado. Tá aqui, chegou aqui, encontrou 0, cai para 0 até o próximo pulso de clock, quando ele encontra 1, ele vai para 1, até o próximo pulso de clock, mas encontra um clear, então ele cai para 0, clear liberado, continua 0 até o próximo pulso de clock, encontrando, ele olha a entrada 1 e segue a tabela verdade. Resumindo, na subida do pulso de clock, o flip-flop olha a entrada e segue a tabela verdade se clear e preset estiverem em 1.